As aventuras amorosas do icônico ator francês Alain Delon há muito tempo cativam o público e dominam as manchetes dos tabloides. Celebrado por sua beleza estonteante e charme magnético, o histórico amoroso de Delon inclui uma longa lista de mulheres famosas. No entanto, a pergunta permanece: qual dessas mulheres conquistou seu coração? Será que o astro lendário se arrepende de nunca ter se casado com sua alma gêmea? Quais circunstâncias os mantiveram separados? Esta investigação mergulha nos fascinantes detalhes de sua trajetória pessoal. Continue a leitura para descobrir a história completa. Antes de mergulharmos nas controvérsias atuais que envolvem seus últimos anos, é essencial traçar as origens de Alain Delon e compreender o homem por trás do mito. Os anos de formação. Nascido Alain Fabien Maurice Marcel Delon, em 8 de novembro de 1935, no subúrbio parisiense de Sceaux, sua infância foi marcada por instabilidade. Quando tinha apenas 4 anos, em 1939, o casamento de seus pais chegou ao fim. Ambos encontraram novos parceiros, dando a Delon 3 meio-irmãos paternos e 2 maternos. Após o divórcio, o menino foi morar com uma família adotiva, uma separação traumática que lhe deixou cicatrizes emocionais profundas. Seu pai adotivo trabalhava como agente penitenciário na prisão de Fresnes, em Val-de-Marne. Morando perto do presídio, o jovem Delon ouviu os tiros da execução de Pierre Laval no pátio, um momento arrepiante que o marcou profundamente. Após o falecimento de seus pais adotivos, o menino foi enviado de volta para seus parentes biológicos. Ele dividia seu tempo entre a casa de sua mãe, em Bourg-la-Reine, e a de seu pai, em L'Haye-les-Roses. Seus pais o matricularam no Saint-Nicolas d'Igny, um internato católico em Essonne, onde ele passou a adolescência ao lado de seu grande amigo Gérard Salomé. No entanto, a falta de orientação parental contribuiu para seu comportamento extremamente rebelde, resultando em sua expulsão de 6 instituições de ensino diferentes. Aos 14 anos, foi expulso de mais um internato, o que levou sua família a abandonar completamente a ideia da educação tradicional. Ele foi morar com a mãe e o novo marido dela, Paul Boulogne, que administravam um açougue e delicatessen em Bourg-la-Reine. Apesar de ter um teto sobre a cabeça, Delon confessou mais tarde que aquela casa nunca lhe proporcionou um senso de segurança ou pertencimento. Decidido a seguir uma profissão, cursou um programa de formação profissional em preparação de carnes, obtendo com sucesso a certificação CAP. Em seguida, juntou-se à equipe da movimentada Loja do Padrasto, que contava com 16 funcionários. Foi também aos 14 anos que Delon teve seu primeiro contato com o cinema, interpretando um jovem delinquente em Le Rapt, um curta-metragem dirigido por Olivier Bourguignon, um conhecido de seu pai. Simultaneamente, seu espírito inquieto o levou, junto com um amigo, a planejar uma fuga para Chicago, onde residia o tio do amigo. No entanto, as autoridades interceptaram a dupla de fugitivos em Bordeaux, pondo um fim abrupto ao seu sonho americano. Desejando antecipar-se ao serviço militar obrigatório, Delon, então com 17 anos, alistou-se na Marinha Francesa. Sua trajetória militar começou no Centro de Treinamento Marítimo de Pont-Réan, antes de ser transferido para ir para a Escola de Sinais de La Bourmette em 1953. Sua passagem pela Marinha enfrentou um obstáculo quando foi implicado em um roubo, o que lhe rendeu um ultimato do Comando Naval: aceitar a baixa antecipada ou se comprometer com mais 3 a 5 anos de serviço. Optando pela segunda opção, ele foi enviado para a Indochina Francesa, especificamente para a guarda do Arsenal de Saigon, no final da Guerra da Indochina. Sua passagem pelas Forças Armadas terminou em desgraça após ser detido por dirigir um jipe roubado, uma infração que resultou em sua expulsão da Marinha. Apesar da saída ignominiosa, esse período moldou profundamente seu caráter, incutindo nele uma complexa apreciação pela disciplina rígida, um código de honra estrito e uma profunda reverência patriótica pela bandeira francesa. Além disso, assistir à icônica atuação de Jean Gabin em Touché pas au Grisby enquanto estava servindo no exterior despertou em Delon uma fascinação por armas de fogo que duraria a vida toda.
Ao retornar à vida civil na França em 1956, Delon nutria um profundo ressentimento em relação aos seus pais. Embora tivesse se voluntariado com entusiasmo para servir na Indochina, ele os culpava por terem assinado os formulários de consentimento parental necessários, o que o levou a romper os laços com a família. Abandonado para trilhar seu próprio caminho profissional, ele seguiu em frente de forma independente. O contato com a família só foi restabelecido em 1961, quando Jean-François Delon, seu irmão mais novo, entrou em contato. Instalando-se no Hotel Regina, o jovem veterano sobreviveu através de uma série de trabalhos braçais. Trabalhou como estivador no porto de Les Halles, carregando mercadorias, e serviu clientes em um café perto da famosa Champs-Élysées. Foi nessa época que ele cruzou o caminho da futura lendária cantora Dalida, dando início a uma conexão que eventualmente se transformaria em romance. Atraído pelo submundo sórdido de Paris, ele começou a frequentar os bairros de Montmartre e Pigalle, convivendo com gigolôs e criminosos. Nesse ambiente ilícito, um homem gay conhecido como Carlos o acolheu. O aspirante a ator ficou completamente fascinado pelos princípios inabaláveis do submundo: lealdade, camaradagem, respeito mútuo e a estrita lei não escrita do silêncio. Dotado de uma beleza quase angelical e estonteante, Delon atraía a atenção feminina sem esforço. Ele se deixou sustentar financeiramente por um grupo de prostitutas, situação que aceitou sem hesitar. Nesse momento, parecia que seu destino estava atrelado ao comércio clandestino da cidade. A ascensão de um ícone do cinema. Sem qualquer formação teatral clássica, Alain Delon entrou na indústria cinematográfica quase que por acaso, impulsionado por sua inegável beleza física. Sua grande oportunidade surgiu em 1957, quando um agente de talentos o viu em meio à multidão no Festival de Cannes. Esse encontro fortuito resultou em uma viagem a Roma para testes de câmera. Sua audição foi tão magnética que executivos americanos imediatamente lhe propuseram um lucrativo contrato de 7 anos em Hollywood. Delon, no entanto, recusou a oportunidade transatlântica. Em vez disso, aceitou uma oferta do diretor francês Yves Allégret para fazer sua estreia no cinema aos 22 anos em Quand la femme s'en mêle, quando a mulher se envolve. No ano seguinte, durante as filmagens de Christine, ele conheceu Romy Schneider, a célebre jovem atriz famosa pela franquia Sissi. Esse encontro fatídico deu início a um romance apaixonado de 5 anos, transformando instantaneamente o casal em alvo da incessante cobertura dos tabloides. A ascensão de Delon ao estrelato internacional se concretizou em 1960, com o lançamento de A Plena Luz do Dia, Purple Noon, adaptação de René Clément do thriller O Talentoso Ripley, de Patricia Highsmith. Ele manteve o ritmo no ano seguinte, protagonizando Rocco e seus irmãos, de Luchino Visconti, um drama aclamado pela crítica que conquistou o prêmio especial do júri no Festival de Cinema de Veneza. Visconti voltou a contar com o talento de Delon para o épico histórico O Leopardo, 1963, permitindo que ele contracenasse com grandes nomes como Cláudia Cardinal e Burt Lancaster. Surfando nessa onda de triunfo, o ator forjou parcerias com alguns dos cineastas mais prestigiados da época. Uniu forças com Henri Verneuil para o filme de 1963, Mélodie en sous-sol, e manteve uma frutífera relação criativa com René Clément. Em 1968, sua colaboração com o diretor Jean-Pierre Melville na obra-prima Le Samouraï o imortalizou definitivamente como uma lenda do cinema. Por trás da fachada brilhante de seus triunfos profissionais, o mundo privado de Delon era uma montanha-russa de extremos emocionais. Após o primeiro encontro no set de Christine, em 1958, ele e Romy Schneider anunciaram oficialmente o noivado em 20 de março de 1959. A união da consagrada queridinha europeia com o talento francês em ascensão criou um fenômeno cultural instantâneo.
A imprensa carinhosamente os apelidou de diversas maneiras dramáticas, incluindo os magníficos amantes, as noivas eternas e os terríveis amantes, refletindo a natureza ardente e volátil de seu relacionamento. A obsessão da mídia significava que eles raramente conseguiam escapar dos flashes cegantes dos paparazzi. Além disso, os parentes de Schneider desaprovavam fortemente o relacionamento, o que gerou intenso atrito na relação. Em 1964, o romance lendário chegou ao fim, mas o público permaneceu eternamente encantado com a história deles, garantindo seu legado como um dos casais mais famosos do cinema. Décadas depois, em 2018, DeLong declarou abertamente que Schneider havia sido sua única e verdadeira alma gêmea, tendo admitido anteriormente, em 2009, que o fato de não ter se casado com ela continuava sendo um profundo arrependimento. Ainda em um relacionamento com Schneider em 1961, DeLong iniciou um caso com Nico, a famosa modelo, cantora e atriz alemã. Desse relacionamento nasceu um filho, Christian Aron Boulogne, conhecido como Harry Päffgen, em 1962. Apesar de o menino ter sido criado principalmente pelos pais de DeLong, o ator se recusou obstinadamente a reconhecer formalmente a paternidade. As tentativas subsequentes de Boulogne de entrar com ações judiciais em 2001 e 2019 para obrigar DeLong a reconhecê-lo acabaram fracassando. Em 1963, o olhar do ator se voltou para Francine Canovas, uma modelo recém-divorciada que usava o nome artístico de Nathalie Barthélemy. Simultaneamente, ele mantinha um relacionamento secreto com a atriz Marisa Mel. Esse romance paralelo persistiu antes, durante e depois de uma coletiva de imprensa amplamente divulgada, na qual anunciou sua intenção de se casar com Nathalie e continuou até 1965. Impulsionados pela gravidez de Nathalie, que era bastante visível, o casal trocou votos em 13 de agosto de 1964. Ela adotou o sobrenome Nathalie DeLong, e o filho do casal, Anthony, nasceu pouco depois, em 30 de setembro de 1964. Anos mais tarde, Nathalie revelou que o fantasma de Romy Schneider pairava fortemente sobre seu casamento. Ela observou que seu marido frequentemente sucumbia a uma profunda melancolia, um sinal claro de que sua devoção emocional ainda estava ligada à sua ex-noiva. Entre 1964 e 1965, DeLong também teve romances passageiros com as estrelas de Hollywood, Lana Wood e Anne Margaret. A discórdia conjugal culminou com DeLong iniciando o processo de divórcio em 1967, com a separação finalizada em 14 de fevereiro de 1969. Em meados da década de 1960, também houve um breve, porém significativo capítulo romântico com a icônica cantora francesa Dalida. Tendo se conhecido em 1955 como vizinhos no mesmo prédio de apartamentos no Champs-Élysées, o vínculo platônico de longa data entre eles acabou se transformando em paixão, adicionando mais uma camada à complexa tapeçaria romântica do ator. Em agosto de 1968, a produção do filme La Piscine colocou DeLong frente a frente com a estrela francesa Mireille Darc. O que começou como um convite para colaborar em um filme rapidamente se transformou em um relacionamento amoroso, profundo e sério que durou até 1982. Em meio a uma vida de casos passageiros, seu relacionamento com Darc representou um dos períodos mais longos e estáveis de sua vida. No entanto, sua vida pessoal permaneceu complexa. Durante seu relacionamento com Darc, DeLong também se envolveu com Madeleine Bemy, uma dançarina e atriz de Guadalupe que teve um pequeno papel em La Piscine. Ele dividiu seus afetos entre Darc e Bemy até 1971, quando Bemy decidiu terminar o relacionamento, encontrando o amor ao se tornar a última parceira do icônico músico Jacques Brel. Esse intrincado triângulo amoroso serviu como catalisador criativo para o filme
Les Amours de 1969, estrelado por Delon e Dark. Curiosamente, Dark escreveu o roteiro do filme usando seu nome de batismo, Mireille Aigros. Após sua separação de Dark, Delon teve breves relacionamentos com as atrizes Anne Parillo e Lana Wood, bem como com Catherine Blaney, ex-esposa de Didier Pironi. Um novo capítulo começou em 1987, quando Delon cruzou o caminho da modelo holandesa Rosalie van Bremen durante as filmagens do videoclipe de sua música Come ao Cinema. Dessa união nasceram 2 filhos. Uma filha, Anushka Delon, nascida em novembro de 1990, e um filho, Alain Fabien Delon, nascido em março de 1994. Contudo, apesar da aparente felicidade familiar, o relacionamento chegou ao fim em 2001. Apesar desses extensos e notórios romances, o ator jamais vacilou em sua afirmação de que Romy Schneider foi o amor de sua vida. Mas quem era ela exatamente e como seu destino se desenrolou após o término do relacionamento? Vamos examinar a vida do grande amor de Alain Delon, a estrela trágica da década de 1960. Como um dos rostos mais marcantes das décadas de 60 e 70, Schneider viveu uma vida extraordinariamente plena. Ela serviu de musa para diretores e foi noiva de Delon, mas também sofreu com profundas desilusões, rupturas caóticas e uma dor inimaginável, culminando em sua morte prematura aos 43 anos. Originalmente chamada Rosemarie Magdalena Halbach, ao nascer em Viena, em 1938, sua entrada nas artes cênicas foi um assunto de família. Após o divórcio de seus pais, sua mãe, Magda, também atriz, assumiu a guarda de Romy e de seu irmão Wolf. Magda orquestrou intensamente a trajetória profissional inicial de sua filha, garantindo-lhe diversos papéis no cinema desde jovem. Sua carreira também foi supervisionada por seu padrasto, um homem que ela mais tarde acusou de comportamento altamente inadequado. Estreando diante das câmeras com apenas 15 anos, Schneider alcançou fama internacional 2 anos depois, em 1955, ao interpretar a imperatriz austríaca Elisabeth no filme biográfico Sissi. As sequências da franquia obtiveram um sucesso monumental, atraindo incríveis 25 milhões de espectadores em todo o mundo. Seu carisma radiante encantou completamente cinéfilos, fotógrafos e jornalistas. Embora se identificasse fortemente com suas raízes alemãs, seus maiores triunfos artísticos se desenrolariam na França. Ansiosa para se desvencilhar da imagem de Sissi, ela se mudou para Paris em 1958 para filmar Christine ao lado de Alain Delon. Essa colaboração alterou irrevogavelmente seu destino. Os parceiros de cena se tornaram um casal na vida real e, enquanto a mídia francesa acompanhava com entusiasmo cada passo do casal, a imprensa alemã se sentia traída por sua estrela favorita. Sem se deixar abalar pelo frenesi da mídia, a dupla logo ficou noiva, consolidando seu lugar sob os holofotes. Inicialmente, estabelecer-se em Paris representou desafios significativos para a carreira de Schneider. No entanto, ela perseverou, eventualmente colaborando com figuras proeminentes como Otto Preminger e Orson Welles. Sua aclamada atuação em Boccaccio 70 consolidou seu status como o maior símbolo sexual do cinema europeu, impulsionando sua beleza e magnetismo para Hollywood. Contudo, apesar das grandes expectativas, sua passagem pela capital cinematográfica americana foi breve. Ela estrelou apenas 2 produções de Hollywood, Good Neighbor Sam, com Jack Lemmon, e What's New Pussycat, com Woody Allen. O relacionamento apaixonado dela com Delon terminou em uma tragédia espetacular. Durante os 5 anos de namoro, Schneider tolerou as investidas incessantes dele, apenas para ser pega de surpresa quando ele terminou o noivado abruptamente. Sua mensagem de despedida foi um bilhete curto deixado em um espelho. Fui para o México com Natalie. Não vou voltar. Consumida pela dor, Schneider tentou tirar a própria vida cortando os pulsos, mas felizmente foi salva.
Milagrosamente, apesar da dolorosa separação, ela e Delon conseguiram construir uma amizade próxima que perdurou até a morte dela. Eles até se reencontraram nas telas 6 anos depois, estrelando o thriller erótico La Piscine, muito tempo depois de Delon tê-la abandonado por uma amante grávida. Na década de 1970, Schneider reinava absoluta no cinema francês, conquistando 2 prêmios César. Em contrapartida, sua vida privada deteriorava-se cada vez mais, tornando-se alvo constante dos tabloides. Seus relacionamentos desmoronaram e ela mergulhou cada vez mais no abuso de drogas e álcool. Uma sequência implacável de tragédias acelerou sua espiral descendente. Seu primeiro marido cometeu suicídio, ela mal sobreviveu a uma cirurgia arriscada para remover um tumor e, o mais devastador, seu filho de 14 anos, David, morreu em 1981. Embora tivesse uma filha de 4 anos de outro casamento, Romy nunca se recuperou da perda do filho. Menos de 1 ano após a morte de David, ela faleceu em seu apartamento em Paris. Romy Schneider foi sepultada com uma carta profundamente comovente de seu grande amor, Alain Delon. Escrita em alemão, a carta expressava o afeto eterno de Delon. Você nunca esteve tão linda. Sabe, aprendi algumas palavras em alemão por sua causa. Eu te amo, meu amor. Anos depois, por iniciativa de Delon, os restos mortais de seu filho David foram transferidos e sepultados ao lado dela. Durante décadas, Delon cativou o público com seus penetrantes olhos azuis, carisma viril e uma aura de perigo que o tornou o ícone masculino mais emblemático da França e talvez o menos modesto. Ao anunciar sua aposentadoria em uma entrevista de 2018, ele afirmou sem rodeios: "Eu era muito, 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 muito bonito mesmo. Todas as mulheres eram loucas por mim, dos 18 aos 50 anos. Suas diversas conquistas amorosas frequentemente geravam escândalos. Hoje, aos 88 anos, os efeitos do tempo e um debilitante AVC sofrido em 2019 apagaram seus traços outrora deslumbrantes, suavizando seu olhar intenso para um tom acinzentado. Sua saúde debilitada foi evidenciada por sua notável ausência no recente funeral parisiense de Jane Birkin. Birkin, de 76 anos, havia contracenado com Delon e Schneider no filme La Piscine, A Piscina, de 1969, época em que o tumultuado caso entre Delon e Schneider fascinava o público. Impossibilitado de comparecer, Delon divulgou uma comovente homenagem a Birkin, declarando: "Juntou-se ao seu Serge Gainsbourg, à sua companheira Romy e a todos os outros, mais um anjo. Obrigado. Obrigado, minha Jane." Durante o auge de sua carreira, Delon contracenou com uma constelação de beldades internacionais, incluindo Brigitte Bardot, Lauren Bacall, Ursula Andress e Claudia Cardinale. Além do cinema, ele cortejou algumas das mulheres mais desejadas do mundo com rumores de envolvimento amoroso com Lana Wood e Jane Fonda. Seu charme irresistível chegou a seduzir Marianne Faithfull no set de filmagem de A Garota da Moto, o que teria irritado seu namorado, Mick Jagger. Levando agora uma vida muito mais tranquila, o lendário galã, cuja fortuna é estimada em cerca de 250 milhões de libras, ainda se vê envolvido em escândalos com mulheres, em uma saga cativante que fascinou uma nação que reverencia Delon como um gigante do cinema. Sua atual companheira trava uma batalha judicial feroz com seus filhos. A narrativa se desenrola como um drama complexo, com alegações explosivas de abuso contra idosos, desaparecimento de fundos e até mesmo acusações de maus tratos a Lobo, o adorado pastor belga de Delon. No centro da polêmica está Hiromi Rowling, uma elegante mulher de 60 anos de ascendência japonesa que foi expulsa à força da propriedade de Delon no início deste mês. Seus pertences foram descartados sem cerimônia na imponente entrada do Château de la Brûlerie, seu pitoresco refúgio de 30 hectares na vila de Douchy-Montcorbon, ao sul de Paris. Por outro lado, Rowling defende veementemente sua posição, afirmando que passou a morar com Delon como sua parceira romântica em 2006. Ela alega que os filhos se recusam continuamente a aceitá-la como a companheira legítima do pai,
priorizando a herança em detrimento do reconhecimento de um relacionamento genuíno. A hostilidade escalou a tal ponto que a família apresentou 2 queixas criminais contra Rowling, alegando assédio, abuso físico e psicológico, furto e crueldade contra animais. Consequentemente, a polícia revistou a modesta residência de Rowling em Suresnes e a submeteu a um interrogatório de 6 horas. Segundo fontes próximas à investigação, trata-se de um impasse tóxico em que nenhum dos lados está disposto a ceder. Os irmãos estão determinados a excluir Rowling permanentemente da vida do pai, enquanto ela afirma ter dedicado seus melhores anos a Alain Delon e merecer reconhecimento como sua companheira de fato. Sob a direção do procurador público de Montargis, Jean-Cédric Gault, a polícia judiciária e a gendarmeria estão diligentemente reunindo provas. Os herdeiros de Delon acusaram publicamente Rowling de exercer amplo controle sobre as conversas telefônicas e mensagens privadas de seu pai. Christophe Ayala, advogado que representa os 3 filhos, alega que desde 2019 o comportamento de Rowling se intensificou, passando a incluir agressões, difamações e insultos dirigidos tanto a Alain Delon quanto a seus filhos. Anthony Delon expressou indignação específica pelo fato de Rowling não ter informado a família sobre a grave queda de seu pai em novembro de 2021, que exigiu hospitalização. Os filhos só descobriram o incidente no dia seguinte, quando Anushka ligou para casa e soube que ele havia precisado levar pontos. Além disso, fontes indicam que a família está preparando um 3º processo. A advogada Ayala declarou: "A situação é mais séria do que pensávamos inicialmente. Estou preparando um processo com base em novos fatos potencialmente muito graves que vieram à tona desde a saída da senhora Rowling. A investigação em andamento revelará a extensão total das intenções da senhora Rowling." Segundo os autos do processo, Rowling teria se passado por Alain Delon ao telefone e tentado interceptar sua correspondência. Ela também teria obstruído as visitas regulares das crianças, apesar de elas já o verem há muito tempo. Os documentos legais alegam ainda que ela adotou uma postura autoritária e ameaçadora, incluindo incidentes em que teria maltratado o cachorro do Sr. Delon. Há rumores de que essas acusações de crueldade contra animais se devem ao fato de ela supostamente trancar o cachorro em um canil, em vez de deixá-lo circular livremente pela propriedade. Para reforçar suas alegações, Delon se referiu publicamente a Rowling como "minha companheira" durante um documentário televisivo de 2021. Enfatizando seu papel como namorada e parceira. Ele elogiou o apoio inabalável dela durante sua recuperação do AVC em 2019 e a levou como acompanhante ao funeral de Jean-Paul Belmondo em Paris, em setembro daquele ano. Moradores de Douchy-Montcorbon confirmaram que viam o casal junto com frequência. No cerne desse conflito acirrado está a vasta fortuna de Delon, acumulada durante o auge de sua carreira internacional na década de 1960, com filmes icônicos como A Plena Luz do Dia, O Leopardo e O Eclipse. Delon diversificou inteligentemente seus ganhos em vários negócios: imóveis, restaurantes, um clube de futebol e uma linha de óculos de sol altamente lucrativa na Ásia. É claro que Delon não é estranho a controvérsias ou círculos escandalosos. Em 1968, ele se viu envolvido em um escândalo de gangsterismo após a morte de seu amigo Stefan Markovitch. A investigação supostamente envolvia um vídeo comprometedor com a futura esposa de um presidente francês. Apesar das fortes suspeitas, Delon negou veementemente qualquer envolvimento. Após o desfecho desse escândalo, Delon comprou um extenso castelo na região de Paris.